Olá, meus amigos, muito boa tarde. Vamos para a nossa 23ª mensagem do livro de respostas de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem de número 23, ela tem como título Esforço Máximo. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Então, vamos pegar a frase primeira. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. A força da vontade é uma energia interior, um quantum de vida interior que nos impulsiona sempre para o mais. Bert Hellinger já usa essa expressão, ir para o mais, que significa o quê? Se você está num patamar de consciência, você alavanca através do desejo, da vontade, essa vontade propulsora em querer melhorar a cada passo da vida, né? E você vai chegar num lugar de mais tranquilidade consigo próprio, porque à medida que nós vamos deixando de lado tudo que nos faz ficar aprisionados num lugar aonde criamos expectativas sobre o externo, ali é um lugar de sofrimento. Aí ele continua: entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem os passaportes adquiridos nas agências da dor. E aí nós podemos, então, fazer uma reflexão assim. Você tem que ter muita vontade para atingir um objetivo, principalmente esses objetivos de ordem muito interna, subjetivas, né? Muito pessoais, intrinsecamente pessoais, né? Que tem a ver com esse patamar de evolução espiritual, né? Ninguém vai atingir um nível de consciência maior para viver com mais tranquilidade sem passar pela dor, né? Não é que a gente fala assim, mas tem que sofrer para melhorar? Não é que tem que, é que nós estamos num nível de consciência terreno que não tem condição de não passar pela dor, né? Por uma questão muito simples, pelo apego às coisas materiais, às coisas da vida terrena, sejam coisas concretas ou sejam pessoas, né? Depois que nós aprendemos desde a nossa infância, quando a gente ouviu pela primeira vez, esse carrinho é meu, essa casa é minha, esse é meu filho, né? Então, tudo que é meu, que é minha, é um objeto de posse, é um objeto que nós nos apoderamos dele, né? Seja um objeto concreto, matéria, ou seja uma pessoa, matéria também, um corpo que está ali e que você muitas vezes denomina é meu filho ou é minha filha, né? Eu não quero que o meu filho sofra, é meu, olha, né? Quando, na verdade, nós somos passaportes para esses filhos que vêm por nós, né? E, nesse caso, eu estou falando das mulheres, nós somos a alavanca, que é trazer a vida, mas não que nós somos donos dos nossos filhos. Posso até dizer assim para vocês que eu me incluo entre todas as mães que têm esse apego pelos filhos, porque nós ainda estamos aqui nesse planeta, né? Então, o que nós temos que trabalhar quando nós percebemos que ainda os apegos nos fazem sofrer? Vamos para o título, então, da mensagem, o esforço máximo, né?
um esforço máximo da vontade para transformar um hábito que a gente percebe que não é tão salutar, né? E colocar num outro patamar, num patamar de mais saúde, de mais paz, de mais tranquilidade. De que forma? Liberando. Então, tudo aquilo que a gente percebe que a gente está aprendendo, a saída é soltar, liberar. E para encerrar essa mensagem, primeira que vem do livro do Chico Xavier, eu vou encerrar com uma frase do Guia do Patchwork, uma frase, não, um texto curto, do Guia do Patchwork, que também é uma linha filosófica espiritual, e que ele diz assim, ele vai falar sobre a ordem, e ele diz assim, a pessoa realmente unificada em termos espirituais deve ser também organizada nos seus hábitos exteriores. Ela não somente é limpa no que concerne a sua pessoa, mas também limpa na condução da sua vida diária. Ela não acumula tarefas pela procrastinação. Ela cuida dos trabalhos do dia a dia à medida que surgem, mesmo que isso signifique realizar algum esforço no momento, ao invés de seguir a linha de menor resistência, e ela valoriza a paz que daí resulta. Criar ordem significa um investimento de esforço. A pessoa espiritualmente madura sabe disso e o aceita. Ela não vive na ilusão de que a mesma paz mental e o mesmo conforto possam ser alcançados sem esse investimento. Ela percebe que o que ganha supera aquilo que ela investe. A pessoa espiritualmente madura tem ordem em toda a sua vida interna e externa, em todos os assuntos. Ela aprecia esse estado de coisas e não quer que sejam diferentes, mas ela paga o preço por isso. Portanto, ela está em realidade. Então, vocês vejam, meus amigos, que, em outras palavras, a mensagem, tanto do livro quanto do guia do Patchwork, é a mesma. Mudam algumas palavras, mas o teor da mensagem é o mesmo. Então, assim, quando o nosso interno, como ele fala aqui na mensagem, interno e externo, quando o interno e o externo estão ali numa equivalência, num equilíbrio, né? Se eu tenho uma ordem interna para a minha vida, para os meus hábitos, para observar esses hábitos e falar, não, eu acho que este hábito eu preciso prestar mais atenção, e aos poucos, com acolhimento, com a dificuldade que se apresenta no momento, aos poucos nós vamos galgando um passo a mais, um degrau a mais, um nível de consciência mais ampliado sem sofrimento, sem se forçar, dando tempo ao tempo para que todo aquele interno se faça tranquilo, primeiramente, para que ele possa também no externo viver em comunhão, né? Então não adianta nós, por uma situação que ainda nós não estamos preparados ou preparadas internamente, a gente querer forçar, porque não vai dar certo, né? Porque nós temos que estar primeiro numa sintonia interna muito boa. E esse muito boa, eu quero dizer, num sentido muito consciente. Eu já estou preparada para agir agora, neste momento, desta forma, né? E aí você vai ajustando com o externo. À medida que você se equilibra internamente, ajusta-se com o externo também. E assim nós vamos cada vez mais chegando num ponto de equilíbrio para melhor viver consigo próprio, conosco mesmos, né? E também com aqueles que nos pertencem, que nos rodeiam, que estão nas nossas relações cotidianas, ok?
Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje. Eu agradeço muito pela companhia, agradeço todos que estão aqui no canal do YouTube, no Spotify, nas redes sociais, me acompanhando para todas essas mensagens que eu deixo e que tem um único objetivo, de aprender um pouquinho mais com todos esses mestres que vieram antes e nós, à medida que vamos aprendendo, nós vamos também fazendo a nossa parte e deixando passar adiante, ok? Muito obrigada, um grande abraço e um feliz dia para vocês. Até mais.